E aí, gente, tudo certo? Então vamos para a nossa segunda parte da aula de combinações com repetição. E nessa a gente vai fazer só exercícios, né? São 3 no total para a gente fixar ainda mais esse conteúdo, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, gente. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é uma questão que caiu no vestibular da Unicamp em 98. Já é antiguinho, mas é aquela coisa. Questão de matemática não importa se é antiga ou se é nova, no final poderia cair esse ano. De quantas maneiras é possível distribuir 20 bolas iguais entre 3 crianças, de modo que cada uma delas receba pelo menos 5 bolas? Então, olha só. Você vai dividir 20 bolas entre 3 crianças e cada uma tem que receber pelo menos 5. Concorda que a gente pode falar o seguinte: a quantidade de bolas da criança 1 mais a quantidade de bolas da criança 2 mais a da 3 tem que ser 20? Né? Isso é uma verdade, né? Quantidade da criança 1 mais quantidade da criança 2 mais da criança 3 tem que ser 20. Agora, ele fala que cada um tem que receber pelo menos 5 bolas. Então, o que você faz para garantir que cada um recebe 5 bolas? Já pega essas bolas, certo? Se são bolas iguais, então tanto faz qual você vai dar para cada um. Pega 5 dá para a primeira, pega 5 dá para a segunda, pega 5 dá para a terceira. Certo? Você já garante. Aqui ele não fala que tem que dividir em quantidades iguais, até porque nem dá, né? Não tem como você dividir 20 em 3 coisas, não vai dar um número inteiro, né? Só se der bola cortada para eles, que não é o caso, né? Então, depois que você deu essas 5 bolas para cada uma delas, o que sobraram para você? Sobraram só mais 5, né? Você deu 5 para cada um, você já deu 15, já distribuiu 15 bolas, faltaram só 5 com você. E aí a quantidade de bolas você vai dar para a primeira, mais para a segunda, mais para a terceira é igual a 5. Certo? Então, essa equação agora, y1 mais y2 mais y3 igual a 5, é nessa que a gente tem que se basear para saber quantas soluções ela tem, porque o número de soluções vai dar o número de combinações que a gente poderia fazer em distribuir essas bolas aí, certo? Essa inicial seria se eu não tivesse restrição nenhuma. Né? Se eu pudesse dar 20 bolas para a primeira criança e nenhuma para o resto. Né? Isso estaria sendo contabilizado aqui, se a gente fosse resolver quantas soluções tem a primeira equação. Mas não é o caso, como tem que dar 5 cada um, então vou resolver a segunda aqui. Isso, a gente, pela técnica que a gente viu na aula anterior, você faz pensando em 5 bolas, sempre o que está depois de igual são as bolas, que nesse caso do problema eram bolas mesmo, né? E com 2 finais de mais. E aí o total de soluções dessa equação é a mesma coisa que o total de permutações desses elementos aqui, desses símbolos. Que é uma permutação de 7, né? 7 elementos, são 5 bolinhas e 2 sinais de mais, com 5 e 2 repetidos. Isso vai ser o 7 fatorial em cima, embaixo o 5 fatorial e o 2 fatorial. Eu posso pegar o 7 fatorial, desenvolver até chegar no 5, cancelo o 5 fatorial, o 6 e o 2 dá para simplificar, fica 3 em cima, 7 vezes 3, 21 maneiras. Beleza? Então, isso responde a nossa questão. Eram poucas, né? Nesse caso aqui, se você não soubesse nada de coisa de combinação com repetição, daria até para fazer uma listagem, mais ou menos, mas daria um trabalhinho considerável, né? De você não esquecer nenhuma combinação possível, de não colocar alguma igual, né? O problema da listagem é essa, quando você esquece ou quando você repete alguma sem querer. Aí você acaba contabilizando diferente. Errado, no caso, né? Tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão agora, ó. Uma questão do Enem. Essa já é um pouco mais recente, Enem de 2017. E aí, como um típico questão de Enem, enunciado longo, né? Tanto é que eu tive que colocar o enunciado no slide e a resolução vai ficar em outro. Então, olha só. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. Tá aí. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa.
Então, beleza. Então, o caminhão cegonha não vai ser pintado. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Nesse momento, assim, essa é uma questão que a gente já viu de tudo que precisa para conseguir resolver ela. Certo? Então, pause o vídeo, tenta resolver essa questão, e aí depois de você fazer isso, aí você vê a resolução. Certo? Tentou? Olha. Vamos lá, ó. Espero que vocês tenham tentado. Então ele fala basicamente o seguinte. Eu tenho um caminhão cegonha aqui, e ele fala que esse caminhão cegonha, ó, tem uma cor fixa. Se ele tem uma cor fixa, né, eu falei agora há pouco que não ia ser pintado. Na verdade, não. Ele vai ser pintado. Só que a gente não vai ter que escolher essa cor. A cor dele é fixa. Certo? Imagina que ele já veio de fábrica com essa cor. E aí ele fala que a gente vai ter que pintar os carrinhos, os 10 carrinhos que vem nesse caminhão. Certo? E a gente pode usar 4 cores. O amarelo, o branco, o laranja e o verde. São só essas 4 cores que eu posso usar. E fala que cada carrinho é pintado apenas com uma cor. E depois, em um certo momento, ele fala também, ó, mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, vamos supor, você pintou 2 de amarelo. Não importa se os 2 de amarelo estão lá em cima, se eles estão lá embaixo, a disposição deles não importa aqui. O que importa é quantos de cada você vai pintar. Ou seja, quantos de amarelo você vai pintar, quantos de branco, quantos de laranja e quantos de verde. Isso é o que importa. Certo? E no total você vai ter que tomar 10 decisões, você vai ter que pintar 10 carrinhos. Certo? E tem mais uma coisa que ele fala o seguinte, aqui ó, a empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Então vai ter que ter pelo menos um amarelo, um branco, um laranja e um verde. Pelo menos um de cada. Tudo bem? Então, para resolver esse problema, primeiro, como que eu sei que é uma combinação com repetição? Como é que eu sei que eu vou envolver esse tipo de teoria aqui? Bom, é uma combinação porque eu tenho que escolher as cores que eu vou pintar. Eu vou ter que escolher 10. Só que eu posso repetir cores. Nesse caso não teria nem como não repetir, porque eu só tenho 4 cores. Então eu vou escolher as cores, podendo repeti-las, e a ordem não importa, segundo o enunciado. Certo? Então, para resolver esse tipo de problema, de combinação com repetição, né, a gente faz por meio de uma equação que a gente aprendeu. Né? Qual seria a equação aqui? Concorda que seria o seguinte? Pensar, o número de carrinhos, vamos ver as cores. O número de carrinhos amarelo, mais o de carrinhos branco, mais o de carrinhos laranja, mais o de carrinhos verdes, tem que dar 10? Concorda que é isso que tem que acontecer? Certo? Até coloquei o nome da variável como a primeira letra da cor. Então, o número de carrinhos amarelos, mais brancos, mais laranja, mais verdes, tem que dar 10. Só que ele fala que tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Então, o que eu faço? Eu já pego um carrinho, pinto de amarelo. Já pego um, pinto de branco, um de laranja, um de verde, para já garantir a restrição que ele deu para mim, de ter pelo menos um de cada. E aí, depois de eu ter pintado um de cada, sobraram mais 6 carrinhos para pintar. E aí sim eu posso fazer do jeito que eu quiser. Certo? Então eu vou reformular essa equação aqui, ó, tirando 4 carrinhos que eu já pintei. Então ficaria a soma A mais B mais L mais V igual a 6. Eu coloquei um linha porque essa variável não é a mesma que a anterior, né? Agora elas meio que já têm uma unidade em cada, para garantir. E aí, para saber o número de soluções dessa equação, a gente viu que basta pensar em 6 bolinhas com 3 sinais de mais. Então aqui. E seria uma permutação de 9, né? São 9 símbolos, com repetição de 6 e 3. Que é o 9 fatorial em cima, e embaixo é o 6 fatorial e o 3 fatorial. E aí você fazendo essa conta, você chega na resposta. Só que se você voltar no slide anterior, eu vou voltar um pouquinho o vídeo no caso, você vai ver que as alternativas eram essas, ó. Não tem um número.
Não tem a resposta numérica. Ah, deu 56, deu 50 e não sei quanto. Não tem. Eu nem sei quanto vai dar. Essa conta que eu não cheguei a fazer. Eu sei que tem que partir daqui. Você desenvolve o 9 até chegar no 6 fatorial, cancela o 6 fatorial, vai cancelar mais algumas coisas. Você chegaria na resposta. O problema é que ele deu as respostas, as alternativas em símbolos aqui, ó. Combinação 6,4, combinação 9,3, combinação 10,4. Aqui foi com 6 elevado a 4, 4 elevado a 6. Qual dessas bate com o que a gente fez? Essa coisa de combinação com repetição, existe uma fórmula meio que pronta para isso já. Mas é muito fácil se confundir com essa fórmula. Então por isso que eu tentei pegar esse jeito de falar com vocês, de ir sempre por raciocínio. E a gente usou uma fórmula de permutação com repetição, que é uma fórmula que a gente já conhecia. Então a gente não precisou decorar mais uma coisa. Mais coisa para a gente gastar a memória. Certo? E você sempre vai conseguir fazer desse jeito que eu fiz aqui. Na verdade, pelo raciocínio que a gente está desenvolvendo, você consegue resolver todos os problemas de combinação com repetição e mais coisas ainda. Então esse raciocínio é muito mais interessante do que a fórmula, por isso que eu não passei ela para vocês. Eu não acho interessante. Mas agora, a gente tem que traduzir essa nossa resposta por algum desses. Essa é uma crítica que eu tenho para o Enem, inclusive. Se ela deu a resposta... se ela fez uma pergunta com números pequenos, assim, deixa a resposta numérica. Né? Porque aí você não precisa usar a mesma estratégia que quem bolou a questão fez. Mas enfim. Bom, esse número aqui, com certeza, não é 6 elevado a 4, nem 4 elevado a 6. Ele vai ser alguma dessas combinações. A combinação que aparece um 9 fatorial em cima é uma combinação de 9 escolhendo alguma coisa. A única que aparece isso ó, é a letra B. 9 escolhendo 3. Esse aqui seria o 9 fatorial em cima, e embaixo seria o 3 fatorial e a subtração que é 6 fatorial. Exatamente o que a gente tem aqui. Tudo bem? Isso dá a alternativa B. B de bola. Tranquilo, gente? E a última questão que a gente vai resolver aqui, essa é bem complicadinha, assim, se você for parar a pensar sozinho. Tenta fazer. Ou pelo menos pensar no raciocínio para resolver ela. Determine o número de soluções inteiras não negativas da inequação x mais y mais z menor ou igual a 8. Reparem, agora não é mais igual aqui, é um menor ou igual. Bom, menor ou igual significa que é isso ou menos. Então pode ser 8, 7, 6, 5, 4. Então significa que essa soma, sendo 8, vai dar uma quantidade de soluções. Se eu quisesse a soma igual a 7, dá outra quantidade. Eu poderia fazer de todas e somar no final. Né? Então você ia ter o total de soluções da inequação. Menor ou igual a 8, então você vê quantos são iguais a 8, quantos são iguais a 7, 6, 5, até o 0. Que não pode ser negativo também. Imagina o trabalho que ia dar fazer isso aí. E imagina se fosse... Ainda com 8 ainda tem um número assim, vai ter 9 equações aqui. E se fosse menor ou igual a 100, como é que você faria desse jeito? Daria muito trabalho. Certo? Esse tipo de questão aqui já é um nível um pouco mais olímpico, assim, né? Mais para Olimpíadas e tal. Acho difícil cair em algum vestibular, mas eu acho interessante a gente ter esses raciocínios. O importante é o raciocínio da questão. O número final não importa muito. Né? Então vou pensar um jeito. O raciocínio legal para esse é você pensar nisso aqui, ó. Que é a melhor estratégia. O número de soluções inteiras não negativas da inequação acima é igual ao número de soluções inteiras não negativas da equação. Então olha só. Aqui eu tinha uma inequação e eu estou afirmando que o número de soluções disso, que é o que eu quero, é a mesma coisa que o número de soluções disso, que agora é uma equação que eu já sei resolver. Eu já sei determinar o número de soluções de uma equação. Olha que beleza. Agora, por que isso é verdade? Eu estou afirmando, sim, mas por quê? Porque repara o seguinte. Quando o W, cada solução dessa equação agora com 4 variáveis, vai ter o W vai assumir um valor. Certo? Por exemplo, uma solução seria 5. W poderia ser 5. Quando o W é 5, vocês concordam que o x mais o y mais o z tem que dar 3? Quando eles dão 3, não está certo, não é uma solução da inequação que está aqui? Então olha só, que eu coloquei aqui. Quando o W é 0,
Se o W for 0, então x mais y mais z é 8. Que é uma coisa que eu quero que aconteça. Eu quero que dá 8 ao menos. Quando o W for 1, então o x mais y mais z vai ter que ser os outros 7 para totalizar 8. Que é uma coisa que eu quero, porque eu quero menor ou igual a 8. Quando o W for 2, a soma das outras variáveis tem que dar 6. Quando o W for 3, você tem que dar 5, e assim por diante. Certo? O máximo que o W vai poder assumir é 8. E aí, nesse caso, x mais y mais z seria 0. Então, cada valor de W, cada valor possível para W, vai dar uma solução para x, y, z de uma equação igualada a 8 ou menos. Tudo bem? E agora, contar o número de soluções dessa equação a gente já sabe. Seriam 8 bolinhas com 3 sinais de mais. Aí seria uma permutação de 11 elementos, né? Com repetição de 8 e 3. Que é 11 fatorial em cima, embaixo é 8 fatorial, 3 fatorial. Desenvolve o 11 até chegar no 8, cancela os 8 fatoriais. O 3 simplifica com 9, fica 3. O 2 simplifica com o 10, fica 5. É só multiplicar. 11 vezes 5 vezes 3, 165 soluções. Beleza, gente? E com isso a gente encerra então a nossa parte de combinação com repetição. A gente fez vários exemplos aí, espero que tenha ficado bem claro para vocês quando a gente usa esse tipo de coisa e como a gente usa. Beleza? Então, até mais. Tchau para vocês.